todos muito bem-vindos. Eu vou começar a leitura de harmonização, é o livro Caminho, Verdade e Vida, o item 56, o título é Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Isso é Jesus falando em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos aqui a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos benfeitores dessa casa que estão aqui em trabalho hoje, para que eles possam inspirar a nossa irmã Simone no estudo que ela veio nos trazer hoje, compartilhar conosco hoje, para que esse estudo possa nos ajudar na nossa caminhada, que possamos estar bem atentos ao que ela vai nos falar hoje. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Vamos estar aqui de novo nessa casa aqui que eu gosto tanto de vir. Nos acolhe, né, com tanto carinho. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade, verdadeira felicidade segundo Jesus. Será que a gente vai conseguir alcançar aqui nesse planeta essa felicidade segundo Jesus? O que nos diz a doutrina, né? Eu vou trabalhar em cima de algumas perguntas, tá? Do Livro dos Espíritos. Questão 920. Kardec perguntou: pode o homem gozar de completa felicidade? Aí os Espíritos responderam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, também tem aquele capítulozinho: a felicidade não é desse mundo, né? Então aqui já estou respondendo mais ou menos, né? Por essa resposta aqui, né, a gente vê que são as provas e as expiações, os obstáculos para a gente ter aquela felicidade perfeita, não é? Estamos num planeta exatamente de provas e expiações. Só para a gente lembrar, né, o que são as provas, né? As provas são algumas coisas que a gente só tem que superar. Nem sempre elas precisam trazer sofrimento, dependendo de como a gente se sente. Então, se a gente precisa trabalhar a paciência, por exemplo, aí a gente pede, né? Ah, meu Deus, eu queria tanto ter paciência. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai, então tá, toma, você agora é paciente. É assim? Não é.
Ele vai colocar um monte de provinhas de paciência na nossa frente para a gente ir exercitando, né? Igual a gente quer exercitar o braço. A gente tem que ir lá fazer um monte de musculação para o braço. As virtudes são assim também, a gente tem que exercitar. Aí ele vai colocar a gente para ser o quê? Síndica de prédio, para a gente lá ter que comandar a região de condomínio, vai fazer a gente dirigir lá em São Paulo. Aqui no Rio está ficando parecido, né? Mas em São Paulo vai colocar várias provas de paciência que é para a gente ir testando, exercitando as virtudes, né? Essa que é a palavra. E a gente vai conseguindo aos pouquinhos, né? Pode trazer sofrimento ou, como diz no direito, né, pode ser meros aborrecimentos. Aí depende da gente, né? Se a gente reclama muito, se a gente acha que não, tá tudo bem, vamos passar por essa prova bem. Isso são as provas. A expiação já é um pouquinho mais complicado, né? Porque a expiação nem sempre é a gente que escolhe. Às vezes a gente vai protelando, e chega uma hora que lá no nosso planejamento, não, chega. Agora você vai ter que passar por isso, porque você já protelou demais, senão a gente fica estacionado, né? Aí são coisas mais difíceis, né? Às vezes uma deformidade física, né? Ou mental, ou problemas muito sérios na família, e normalmente causam um sofrimento. Se a pessoa for muito assim, evoluída, pode até ela levar bem, né? Mas normalmente causam. Então são as provas e as expiações que nos impede de ser feliz. E por que ainda passamos por provas e expiações? Responsabilidade nossa, né? Por causa da lei de causa e efeito. Que não é aquela matemática certinha, você fez isso, você vai ter que passar por isso, não é isso, né? Entre uma coisa e outra tem todo o amor de Deus que vai atenuando, vai colocando um colchãozinho quando a gente tem que cair, né? Vai sempre tentando fazer da melhor maneira possível para a gente, mas são coisas que precisamos passar. Então aqui já fala, depende da gente, dele, porém, depende a suavização, porque tudo depende de como a gente vai passar por isso, como eu falei. Se vamos passar com resignação, se vamos aceitar o que acontece com a gente. Aceitar não é aceitar porque Deus quer, não é isso. É aceitar e lutar para melhorar, né? Para na próxima a gente não precisar mais passar por aquelas coisas. Já tivemos vencido essas coisas assim, né? E no planeta, né, a boa notícia é que estamos, né, já a caminho, né, do planeta de regeneração, né? Alguns dizem que já estamos, né, que já começou aos pouquinhos. E nesse planeta de regeneração, a gente não vai mais ter expiações, né? O que está lá no Manuel Floriano de Miranda, naquela série dele, ele fala assim que a gente vai passar por provas ainda, né? Porque não seremos perfeitos, mas não precisamos mais passar por expiações. Então, aos pouquinhos, né, vamos chegando mais perto dessa felicidade, segundo Jesus nos ensinou. Eles falam também, né, que a felicidade é proporcional ao tipo de planeta que estamos. Então, como eu falei, estamos no planeta de provas e expiações. Então, ainda somos mais, vou dizer assim, temos mais problemas do que felicidade, do que satisfações. A maioria das pessoas, né, ainda passa por muitos tipos de problemas, porque exatamente por isso. No planeta de regeneração, teremos menos problemas, porque quem conseguir ficar na Terra, né, quando o planeta já for totalmente planeta de regeneração, espero que a gente continuemos aqui, né, porque agora a Terra vai ficar boa, quando conseguirmos melhorar. Já vamos ter mais um pouquinho de felicidade, vamos alcançar mais um pouquinho dessa felicidade. E nos planetas felizes, o nome já está falando. Então, dependendo de onde a gente está reencarnado, a gente vai ter um tipo de felicidade. Sempre, como disse aqui, dependendo da gente a suavização. Então, será que na minha próxima encarnação eu vou ser mais feliz do que nessa? A resposta é depende. Né? O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo agora? Será que eu estou exercitando essas minhas virtudes?
Será que eu estou me esforçando bastante para vencer as minhas más tendências? Aí depende da gente, não tem como a gente saber, né? Posso ficar muitas encarnações estacionado e posso também evoluir mais rápido. Vai depender sempre do livre-arbítrio da gente, o que a gente vai fazer com ele. Então, falando que a felicidade, né, a nossa infelicidade ainda é por isso, por causa dessas dificuldades de vencer as más inclinações. O que é isso? Por exemplo, a nossa dificuldade de perdoar. Essa é um fator que atrasa muito a nossa evolução, porque a gente fica carregando aquele saco de pedra, né? Aquele saco de tijolo assim nas nossas costas. A gente não consegue andar para frente. Quantas vezes a gente fica remoendo aquilo, de perdoar e de se perdoar. Que às vezes é mais difícil a gente se perdoar. E o que acontece quando a gente não se perdoa? A gente começa a se boicotar. A gente começa a achar que não é merecedor. Né? Não, eu não sou merecedor disso, porque eu não consigo, eu ainda faço esse tipo de coisa, alguma coisa que a gente ainda faça. A gente começa a ter aquelas crenças limitantes de que não consegue, de que não vai dar certo, e fica se sabotando mesmo. Acaba a gente se colocando em situações que as coisas não vão dar certo, mas inconscientemente a gente já sabe que não vai dar certo e a gente fica insistindo. Tudo isso é porque a gente não está se perdoando. Todo mundo aqui errou, todo mundo erra, a gente sabe que a gente está no processo evolutivo. Então, o auto-perdão é muito importante. E o perdoar. Mas o que atrasa muito a nossa felicidade, né? Aquela felicidade que Jesus quer que a gente tenha? A inveja. As redes sociais, então, né? Acho que aumentou muito, porque a pessoa vê aquela felicidade ali, daquele momento da pessoa que colocou um momento feliz. A vida da pessoa não é aquilo, não é? Às vezes não é nem porque a pessoa, ela está fingindo que é feliz. Não, ninguém vai, por exemplo, a um enterro e tira foto. Não, a gente não tira foto no lugar triste. Tu tira foto no lugar feliz. Não é porque a gente quer fingir que é feliz, é porque a gente, ninguém tira foto em lugar triste. Tem gente até que tira, né? Que agora tira foto no hospital, assim, já vi várias vezes a pessoa tirando foto, ok. Mas normalmente a gente fica olhando, a gente fala, poxa, mas por que eu não tenho isso que essa pessoa tem? Por que eu não tenho esse casamento perfeito? Por que eu não tenho essa casa perfeita? Por que eu não tenho esse corpo perfeito? Né? Tudo isso é ilusão, mas isso vai atrasando, porque a gente fica com inveja, de novo, aquela menos-valia, né? A gente começa a se sentir menor. Mas o quê? A raiva, né? A gente fica com raiva, não consegue, de novo, perdoar, deixa eu ver mais o que eu escrevi aqui, inveja. Desejo de vingança, isso também é terrível, né? Imagina quando a gente está planejando uma vingança, aí fica aquela tela mental aqui na gente, né? A gente pensando o que eu vou fazer, o que acontece? Atrai esse tipo de amiguinho, né? Que às vezes nem conhece a gente, mas se sente atraído ali. Ah, que ótimo, vamos ajudar nessa vingança. Aí começa a colocar um monte de coisa mais na nossa cabeça e a nossa energia vai lá para baixo, nossa vibração vai lá para baixo, né? O apego excessivo às coisas e às pessoas, né? As coisas e as pessoas, o ciúme, que é uma coisa muito difícil. Eu mesmo eu sou ciumenta. Eu sou uma pessoa ciumenta, meu marido sofre. Hoje ele não está aqui, ele vai ser militar. E é muito ruim, gente, porque qualquer situação, você imagina, assim, dá para criar um roteiro, assim, de uma série de 8 temporadas. Porque você começa a imaginar, é muito ruim, é uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar. Tudo isso, né, são coisas, parece coisinhas, mas aos poucos vai dificultando a gente ter aquela felicidade que a gente já pode ter aqui na Terra, né? Que a resposta é sim, eles falaram, sim, depende da gente. Então, é possível ser feliz aqui no planeta das próprias criações? Essa felicidade relativa é. Porém, precisamos tentar vencer essas coisinhas, esses detalhezinhos, né? Que a gente está falando. Essas crenças
Então, a gente precisa, né, começar a tentar, pelo menos, fazer uma mudança, né, na nossa mente, no nosso comportamento. Mudar aquele chipzinho, começar a trabalhar, começando do pensamento. Como? Através da oração, né? Quando vier aqueles pensamentos ruins de ciúme, de raiva, de desejo de vingança, de dificuldade de perdoar, a gente pedir ajuda mesmo, né? Fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui, né? Vem, ou assiste uma palestra, ou lê um livro, tudo isso vai dando aquele start na gente, vai fazendo a gente mudar a nossa vibração e a gente consegue ser inspirado por bons espíritos e vamos na nossa caminhada, que é um dia após o outro, né? Não é nem um leão por dia, às vezes é um leão a cada hora, né? Que a gente tem que matar, vem um desafio e a gente vai tentando, mas a gente sabe que a gente não está sozinho, então a gente não pode desistir, fazer essa mudança mesmo, né? O hábito da prece, trabalho no bem, né? Quando a gente está trabalhando no bem ali, a gente vê pessoas passando por situações muito mais difíceis às vezes do que a nossa, a gente até esquece e sai dali mais leve acompanhado espiritualmente. Então, o hábito da prece, trabalho no bem, mas o quê? O exercício mesmo, né? De todos os tipos de virtude, e às vezes a gente tem aquela preguicinha, assim, de fazer alguma coisa que a gente já combinou. Por exemplo, hoje eu combinei de entregar cestas em algum lugar, de noite. Aí, domingo à noite, aí na hora a gente fala, meu Deus, pra que eu inventei isso? Pra que eu coloquei meu nome lá no grupo? Aí, é aquele negócio, né? Às vezes a gente tem que se esforçar para vencer a preguiça. E quando a gente vai e a gente volta para casa, a gente fica tão feliz, né? Fica tão feliz. Eu consegui me vencer, não venci o outro, não, eu venci a mim mesmo. Isso tudo é o exercício da virtude. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Sócrates, já há tantos mil anos atrás, né, foi um dos precursores, né, do espiritismo, que a gente vê lá no Evangelho. Ele diz que para ser feliz são necessárias 3 coisas: pensamento reto, conduta correta e palavras saudáveis. Ele já falava isso. Pensamento reto. Pensar coisas boas, né? Ser otimista. Não é ser idealista, é otimista. Tentar ver, achar que as coisas vão dar certo, se esforçar realmente para as coisas dar certo, né? Pensamento correto, eu sei o que eu tenho que fazer, o certo é o certo, o errado é o errado, né? Tem aquilo, o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Né? Nossa mãe falava muito certo quando falava, você não é todo mundo, não é? Porque, mas tanta coisa faz, você não é todo mundo, mas ninguém faz, mas ninguém fica na vida, todo mundo tenta furar, mas você não é todo mundo. Então, o certo é o certo, o errado é o errado. Isso é o pensamento certo e a conduta correta, né? A conduta correta e palavras saudáveis. Você vê, naquela época, né, ele já sabia da força da palavra, né, da energia que tem nas palavras. Então, de novo, tentar ver o lado bom. Outro dia, achei tão bonitinho, minha nora colocou no Instagram, ela mora em São Paulo, ela estava demorando 3 horas para conseguir chegar no trabalho, ela mora no interior e ela tem que, uma vez por semana, ela tem que ir para São Paulo, para a capital, ela já estava 3 horas. Aí ela botou um vídeo falando que ela aprendeu que para cada coisa ruim, a gente tem que pensar em 3, ainda bem que. Isso é o pensamento. Aí ela falou, bom, ainda bem que eu tenho emprego. Ainda bem que eu tenho emprego. Aí a pessoa, ainda bem que eu posso ir de carro aqui, né, que eu tenho meu carro, e ainda bem que eu tenho saúde para trabalhar. Aí eu achei tão bonitinho assim ela colocar. E é isso é o pensamento, né? Que a gente tem que tentar virar a chave. Eu estou aqui dentro desse carro, não tem nada que eu possa fazer. Eu vou ficar reclamando? 3 horas reclamando? Não tem como. Então a gente tentar virar a chavinha, tentar pensar nas coisas boas, né? Isso aí a gente vai mudando a nossa ambiência. Aí vamos para outra perguntinha do Kardec sobre isso. A questão 921. Ele pergunta assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica,
poderá conseguir uma felicidade relativa? Ele já tinha respondido que sim, né? A resposta. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Eles também acabam com a gente, né? A sua existência grosseira. Então, quando é que a gente se afasta da felicidade? Quando a gente se afasta das leis de Deus, né? Quando que a gente se aproxima da chance de ter essa felicidade relativa aqui da Terra? Praticando a lei de Deus, né? Que está onde? Onde é que está escrito, né? Na nossa consciência, né? A gente nasce, já tem de novo o chipzinho lá com todo. A gente pode passar a vida inteira ignorando aquilo ali. Vem aquele subconsciente lá, mas a gente, não, a gente pode passar a vida inteira não seguindo as leis de Deus, mas a gente tem lá dentro, né? E a lei, né, mesmo que a gente não queira acionar esse chip com as leis de Deus que estão lá dentro, a gente ainda tem o exemplo de Jesus, né? Então, para ajudar mais ainda, Deus ainda, vou mandar um exemplo aqui para vocês. Está difícil ver lá dentro da consciência? Então está aqui o exemplo, é isso aqui que vocês têm que seguir. O caminho é esse, está longe, mas é o caminho, a gente sabe qual é a direção, nós estamos perdidos, né? A direção é essa daqui. Então nós sofremos, né? Quando a gente se afasta, né? Quando a gente usa, por exemplo, a nossa inteligência para o mal, né? A pessoa que nasce com aquela inteligência perfeita e usa para ser um hacker, usa para planejar corrupções, para planejar como vou enganar as pessoas. Isso aí a gente está se afastando. E a gente se aproxima da lei de Deus quando a gente usa essa inteligência para o bem. Né? Uma pessoa que... Quantas coisas assim maravilhosas que o homem já criou, gente. Né? Antibióticos, as vacinas, o ar-condicionado, que hoje não está precisando, mas imagina, sem ar-condicionado, o filtro solar, parece coisa boa, mas não é, protege muito. Então, Purificação da água. Purificação da água, olha quantas pessoas morriam, né, de desinteria, né, porque em lugares que infelizmente até hoje não tem isso, né, a água ainda é insalubre, tantas crianças, tantas pessoas no Brasil mesmo morrem por causa disso. Então, o homem já fez muita coisa boa, né? Tem aquela música Caetano que fala do homem, na mão do homem, né? Que destrói e constrói coisas belas. Como a gente pode fazer tanta coisa ruim, mas pode fazer tanta coisa boa, né? E quanto mais coisas boas a gente fizer, melhor vai ser a nossa vida. Hoje em dia é muito mais fácil do que quando não tinha luz, né? Quando não tinha purificação da água, quando as cirurgias eram feitas como? Sem anestesia. Imagina, gente, sem anestesia. E não tem muito tempo não. A minha tia ela desencarnou, ela estaria com 93 anos mais ou menos. Ela foi operada já, não tinha anestesia, ela era lá no interior, tinha que botar aquele, acho que era um éter, que a pessoa desmaia assim, aí a pessoa acorda no meio da cirurgia e tem que botar de novo. Era assim antigamente. Então, tudo isso, né, a inteligência usada para o bem. Mas aí chega a indústria farmacêutica e usa também para criar mais doenças, enfim, vamos falar de coisas boas, né, da felicidade. Então, a gente é capaz, né? A gente é capaz e, de novo, só depende da gente, só depende das nossas práticas do dia a dia, né? Para a gente ser... Então, pessoal, vacina, antibiótico, anestesia, para atenuar, né? Então, o próprio homem pode atenuar as suas dores. E a questão 922, Kardec pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro.
Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Que ele está falando que, às vezes, uma pessoa, se ela tiver uma refeição por dia, ela é feliz. Para a gente, por exemplo, que está acostumado, né? Comer mais, precisa de comer uma vez por dia só e vou me sentir feliz, né? Então, tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Algumas pessoas, se estiverem numa casa com 20 pessoas morando junto, ela está feliz. O outro, se tiver isso, ela tem um treco, ela quer morar ali sozinha, né? Não quer conviver com tantas pessoas, então para cada um é diferente. Porém, existe algo que é, né, basilar para todos, é que ele fala, alguma soma de felicidade comum a todos os homens. E os espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, vamos lá. Se a gente tiver essas coisas aqui, a gente deveria ser feliz. Deveria, é o que se espera da gente, né? Então, a posse do necessário. Tenho certeza que todos nós aqui temos a posse do necessário. Mas nem sempre a gente fica feliz, né? A gente sempre fala, mas e se? Aí a gente começa a colocar aquele se. Mas se, né? O se, né? Se eu passasse naquele concurso, eu seria feliz. Se eu casasse com aquele homem, eu seria feliz. Se eu me separasse daquela mulher, eu seria feliz. Não é? Tem sempre assim. Ou então o quando, né? Não, quando eu conseguir emagrecer, eu vou ser feliz. E a outra, quando eu conseguir engordar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir... Aí a gente coloca um monte de ser, um monte de quando. E a gente tem tudo para ser feliz, ter essa felicidade relativa, e não tem. Porque, apesar de ter a posse do necessário, a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. O que não tem problema nenhum, a gente querer mais, querer mais, querer mais. O problema é o apego, né? Você se apegar, eu só serei feliz se eu conseguir isso. Não. Eu quero mudar para uma casa maior. Ótimo. Eu vou trabalhar, não tanto, né? Como disse a página, a gente não precisa também, né? A página foi muito boa. Sempre é, né? Sempre é assim, né? Falando isso, né? Eu vou me matar de trabalhar, aí eu vou conseguir a casa que eu quero e estou doente. Ai, que bom, eu tenho um quarto tão confortável para ficar doente aqui, porque eu trabalhei até ficar doente. Não é, né? Não é por aí. Mas a gente se esforçar, querer melhorar de vida, é ótimo. A gente tem que fazer isso mesmo. Mas não se apegar, não colocar a nossa felicidade dependendo disso, né? É o que ele fala. Então, a posse do necessário. Então, aqui, ó, já podemos ser felizes. A consciência tranquila. Tudo bem, a gente não tem a consciência 100% tranquila. Pelo menos nós espíritas, né, que estamos sempre ouvindo isso, que a gente precisa fazer todo o bem que nos é possível e evitar todo o mal que nos é possível. Não sei, eu falando por mim, com certeza eu não faço todo o bem que eu poderia fazer. Com certeza eu não evito todo o mal que eu poderia fazer. Então, é mais difícil a gente ficar com a consciência 100% tranquila, né? Porém, tem aquela parte lá que os espíritos falam também, a gente tem que tentar, né? É o esforço, né? O nosso esforço vai ser levado em conta. E às vezes, nessa parte, algumas pessoas falam, não, mas isso não é não, porque quantas pessoas fazem o mal, né? Corruptos, por exemplo, fazem mal a tantas pessoas e eles dormem lindamente, não precisa nem de melatonina para dormir não, dormem lindamente nas suas camas com zero remorso. Aí a gente parece que é uma contradição, não é? Mas não é, eles até podem não ter, pode até não ter remorso, mas eles vivem na ilusão. A gente não deve se mirar nessas pessoas, porque eles estão ali vivendo numa ilusão de felicidade. Eles se sentem felizes com tudo. Eu consegui comprar uma casa gigante com dinheiro que eu soneguei, com dinheiro que eu roubei, com dinheiro que eu enganei alguém. Eles podem até se sentir felizes, naquela felicidade assim, mas é uma ilusão. Por quê? Porque a gente sabe que está ali estacionando, né? Estacionando. E em algum momento ele vai ter que devolver isso para o universo, né? Não vamos falar pagar. Eles vão ter que devolver, ele está desequilibrando alguma coisa, né? A energia, e ele vai ter que
restaurar essa energia. Então a gente não deve pensar isso. De novo, né? Ah, mas todo mundo faz e todo mundo está se prejudicando. Porque Deus deixa a gente fazer o que a gente quiser. Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Se ele interferisse, a gente não teria mérito quando a gente acertasse. Então a gente não tem que se preocupar com essas pessoas que parecem felizes depois de enganarem, depois de traírem, depois de roubarem. A gente não tem que se preocupar com isso, né? Não, mas eles não têm a consciência tranquila. Pode ter certeza que alguma coisa não está certo ali. Até pelas companhias que eles, né? As companhias espirituais que ficam neles ali. Então, procurar sim a consciência tranquila, mesmo que a gente seja os bobos, né? Porque eles se acham os espertos. Nós somos os bobos, os otários. Então, ótimo. Melhor coisa é ser isso. Vamos ser otários, ficar com a consciência tranquila e não atrasarmos a nossa evolução, né? Porque é um dia depois do outro, um dia depois do outro. E a conta é certinha, né? A gente colhe o que a gente plantou. Então, vamos continuar plantando o que a gente sabe que é o melhor. Se o outro não está fazendo, a gente não tem que invejar a riqueza conseguida dessa maneira. A gente tem que orar por essas pessoas, né? Orar, porque eles estão vivendo totalmente na ilusão. E um dia eles vão acordar, e quando acordar não vai ser bonito o que eles vão ver. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte, cada um faz a sua, e a gente orando por todos, que é o melhor que a gente pode fazer. E a fé no futuro, né, que ele fala. Porque quando a gente tem fé, a gente está demonstrando que a gente tem certeza que Deus está no comando. E a falta de esperança, a falta de fé, é como se a gente estivesse achando que está tudo entregue, que não tem ninguém ali tomando conta do que está acontecendo, né? E a gente pergunta, mas por que Deus deixa isso? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma pergunta que a gente faz muito. E eu acho que só o Espiritismo responde, ou só as religiões reencarnacionistas respondem. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Primeiro, boas, né? Boas como? Não existe pessoa totalmente boa, né? Aqui nesse planeta, a não ser quem está por missão. E é claro, dessa vez, de repente, a gente conseguiu. Não, dessa vez a pessoa está ali, no caminho certo, está se esforçando. Que ótimo para ela, mas isso não apaga, né? Isso não apaga o que a gente já fez. A gente tem que passar por aquelas provinhas, às vezes pelas expiações, que não é uma coisa ruim, porque ela passando pelas expiações e ela já estando nesse caminho da melhora, ela está vencendo uma etapa. É uma coisa que ela não vai precisar mais passar. E como eu tinha falado, as expiações, como são mais complicadas, normalmente trazem certo sofrimento, muitas vezes a gente demora várias encarnações para elas aparecerem na nossa vida. Né? Não é assim, eu fiz algo hoje, na próxima, com certeza, eu vou ter que arrumar esse desequilíbrio que eu causei. Não. A gente erra assim à vista, mas a gente paga, né, a prestações bem longe. Então, muita gente só vai aparecer na nossa vida quando a gente já tiver força para superar. Por isso que tem aquele que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se hoje está aparecendo algo muito complicado na minha vida, muito ruim, na minha opinião, assim, né? Muito complicado, é porque está na hora de eu resolver aquilo e é porque eu já posso. De repente, há 3 encarnações, eu não ia conseguir resolver aquilo. Eu não ia resistir, eu ia acabar fazendo alguma besteira, mas agora, se apareceu agora, é porque eu já posso resolver. Então, ver a oração direitinho, né? Tentar se manter no caminho certo, que a gente vai ser ajudado. Então, de novo, vamos ver aqui. Posse do necessário. Temos. Consciência tranquila. Estamos tentando cada vez mais, né? Cada vez mais. Se a gente já não está fazendo mal, já está muito bom, né? Mas sabemos que já não basta mais isso, né? Para ficar no planeta de regeneração, além de não fazer o mal, a gente tem que começar a fazer o bem. Vamos aos pouquinhos, né? Conforme a gente pode fazer. Vamos lá. E a fé no futuro, né? Porque é muito importante. E essa fé no futuro tem a ver com o que eu falei no início também, da gente se achar
merecedor, né? Porque se a gente não se acha merecedor, a gente acha que nada de bom vai acontecer com a gente, que aquilo, eu mereço mesmo, eu mereço isso que eu estou passando. Sim, com certeza a gente merece. Porém, a gente tem como conseguir superar, a gente precisa e a gente vai ter toda a ajuda para superar. Então, temos, aqui está sendo respondido, né? Será que é possível ser feliz aqui? Pelas respostas, sim, né? Podemos ser felizes aqui. Depende de quem? Da gente. Só da gente, né? Não é do governo, não é do vizinho, não é do meu marido, não é do meu filho. Depende da gente. Então, aqui está falando, né? Que a gente precisa, então, mais uma vez, né? Que eu tinha falado assim, de educar, né, a nossa mente e educar o nosso comportamento, né? Para a gente, de novo, tentar fazer as coisas certas e a gente, como estava falando ali da consciência, né? Tem eu vi outro dia uma história, né? Eu não me lembro quem contou, foi alguma palestra espírita de duas senhoras falando sobre a caridade, que é o que a gente mais sabe que tem que fazer, né? Sobre a caridade, duas senhoras que estavam lá na Rússia tomando um chá muito gostoso, naquele frio que é lá, né? E quando elas saíram, elas viram um homem passando muito frio ali na rua. Um homem todo tremendo, assim, com pouca roupa. Aí uma delas tem logo o impulso de tirar o casaco e colocar no homem, né? Vou botar aqui que esse homem vai morrer dessa maneira. Aí a amiga falou assim, não, esse casaco é muito caro, vamos para casa e você pede para o criado trazer uma mantinha para ele. Ela falou, tá bom, boa ideia. Aí chegaram em casa, né? Aí sabe como é mulher, né? Não para ali a conversa, né? Conversou, a outra foi embora, ela ficou esquecendo do pobre do homem. No dia seguinte, aí aquela consciência que está lá dentro, né? A mulher acorda e fala, meu Deus, aquele homem ficou lá, a gente não foi levar a manta. Pediu para o empregado dela lá levar a manta para o homem, e aí todo mundo já sabe o final, né? O homem já tinha desencarnado de frio. Aí a gente fica pensando assim, como deve ter ficado a consciência, né? Dessa pessoa. Porque quando a ajuda demora muito para chegar, às vezes ela é inútil. Por isso que aquela campanha, né, do Betinho, eu achei, era tão assim certa, assim, né? Quem tem fome tem pressa, quem tem frio tem pressa, quem está desempregado tem pressa. Então, a gente às vezes fica pensando muito, eu queria tanto fazer o bem, vou pensar no que eu vou fazer. Aí é engraçado que passa várias situações na nossa frente que a gente pode ajudar, mas a gente ainda está pensando o que a gente vai fazer. Então, mais uma vez, não podemos salvar o mundo, não vamos. Mas a gente fazer pelo menos o que está ao nosso alcance, todo o bem que está ao nosso alcance, ou pelo menos um pouquinho do bem que está ao nosso alcance, né? Então, da consciência tranquila também cabe isso. Às vezes a gente fica assim com uma angústia, a gente não sabe o que é. Muitas vezes é isso, é a consciência lá batendo de alguma amiga. Eu sei que aquela minha amiga está mal, mas se eu telefonar para ela, ela vai ficar 2 horas no telefone e vai abaixar minha sintonia. Baixa a sintonia, mas liga para a amiga, porque a gente vai se sentir melhor. E às vezes a pessoa só está precisando ouvir, deixa ela falar 2 horas. Eu tinha uma amiga que ela estava precisando muito, ela estava com problema. Eu às vezes ligava para ela, botava no viva voz e eu ficava fazendo as coisas da casa e deixando, porque ela só queria ouvir, ela só queria falar. E a gente não imagina como isso ajuda a pessoa às vezes, né? A pessoa só desabafar. A gente lembra do Chico, né? Quando as mães chegavam chorando lá, agora perderam os filhos, às vezes ele fazia o quê? Ele abraçava e chorava com elas. E não falava nada. E não tinha o que você vai falar para uma mãe que perdeu o filho. Você não fala o que você não tem que falar. Ele só abraçava e chorava junto com elas. Para ela ver, eu estou aqui, eu entendo sua dor. Às vezes é só isso que a gente precisa fazer. E a gente fica raciocinando, racionalizando muito. E às vezes é tão simples que a gente tem que fazer, né? Para melhorar a vida do outro e melhorando a nossa ao mesmo tempo também, né? Aí, mais uma perguntinha só. A gente fala tanto de felicidade, eu quero ser feliz. A gente perguntar, né? Quem aqui quer ser feliz? Todo mundo vai levantar a mão, claro, né?
Mas o que será essa felicidade, né? Essa felicidade segundo Jesus, né? Que é o tema da nossa palestra. O que será essa felicidade? O Kardec também quis saber. Ele perguntou: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Porque eles sim são felizes, né? Em que consiste isso? Aí ele responde: em conhecerem todas as coisas. Ou seja, conhecimento, estudar, né? O estudar, o Espiritismo fala muito isso também, né? Instruir os espíritas, instruí-vos. Porque o conhecimento faz primeiro a gente conhecer, né, o nosso universo, conhecer as coisas, conhecer as pessoas. Os espíritos estudam muito, os espíritos mais evoluídos estão sempre estudando, até porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe. No próprio livro dos espíritos, não tem algumas respostas que são assim: isso a gente ainda não tem como explicar. Isso vocês não têm nem palavras na língua de vocês para a gente explicar. Né? Algumas respostas são assim, eles não conseguem explicar porque a gente não tem capacidade para entender ainda. Então, eles conhecem todas as coisas, isso para eles é uma felicidade. Em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, de novo, ainda o ciúme que a gente já falou, né? Que é aquele monstrinho verde que fala, né? Que faz a gente criar vários episódios de uma série aqui inventada na nossa cabeça, que é nada mais é do que o apego, né? É o apego, é a possessividade, né, que a gente tem. A inveja, de novo, e às vezes a gente inveja, assim, porque a inveja é um dos, assim, como é que eu vou dizer, dos defeitos que as pessoas têm mais vergonha de falar que tem, né? Às vezes a gente fala: eu sou ciumenta, eu tenho raiva, eu tenho isso, mas eu tenho inveja. É uma coisa que as pessoas têm vergonha de falar. É engraçado, né? As pessoas têm vergonha de ter inveja, e a gente tem, às vezes a gente tem uma invejinha aqui, uma invejinha ali, né, de alguém, e é uma das coisas que eles não sentem mais, né? Essa inveja que eles não sentem mais. Nem ambição. É claro que aqui está falando daquela ambição que pisa na cabeça de alguém para subir, né? Não ambição saudável, como eu falei antes, porque a gente está aqui para evoluir também. Podemos evoluir materialmente, tranquilamente, contanto que a gente faça isso da maneira correta, né? Não tem braço, né? Tem os ombros. Tá. E conhecerem todas as coisas, e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, o amor que os une é aquele amor que Jesus nos ensinou, né? Como é que é o amor que Jesus nos ensinou? É aquela regra áurea, né? Fazer ao outro que gostaríamos que fizesse para a gente, né? Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Querer para o outro o que eu quero para mim. Isso é o verdadeiro amor. Então, eles se amam dessa maneira. Eles querem para o outro o que eles querem para eles mesmos. E quantas vezes a gente faz algo para o outro, a gente... mas isso não foi nada, né? O outro fica magoado. Mas isso não foi nada. Como é que a gente sabe que isso não foi nada? Cada um sente de uma maneira. Aí a gente tem que pensar: eu gostaria de ser tratado assim? Na dúvida, né? Se a gente deve ou não falar alguma coisa, se a gente deve ou não fazer algo, né, diferente a outra pessoa. A pergunta é essa: eu gostaria que fizesse comigo isso? Se eu estivesse no lugar dela, eu gostaria de ser tratada assim? Eu gostaria que fizesse isso? Eu gostaria que me falasse isso? Se a resposta for não, a gente não faz. Então é muito simples. Esse é o amor que, segundo Jesus, nos ensinou. O amor que os une é a fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades. Por que eles não experimentam? Porque não precisam mais passar pelas provas nem pelas expiações, né? Porque eles já há algum tempo já não vêm
causando esse desequilíbrio, né? Já não vem errando, então não precisam. Eles já passaram pela prova da paciência e conseguiram. Já passaram pela prova da inveja, conseguiram. Já passaram pela prova de ter que perdoar e conseguiram. Então eles já passaram, eles não precisam, olha que maravilha, gente. Eles não precisam mais passar por nenhuma prova e não precisam muito menos por expiações, né? Que como eu falei, são coisas mais sérias, são coisas mais sérias que a gente cometeu e que tem consequências mais sérias. Então eles não precisam mais passar por isso. É uma maravilha isso aqui. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, a maior felicidade deles, né, a maior felicidade desses espíritos é isso, é poder fazer o bem. E o tempo todo, né, nessa nossa caminhada, nisso tudo que eu estou falando, temos que tentar superar, né, a raiva, a inveja, temos que aprender a perdoar, temos que tentar ser mais dóceis, né, mais maleáveis. Nisso tudo, esses espíritos que já estão nesse nível aqui, né, que já conseguiram alcançar isso daqui, eles estão ajudando a gente o tempo inteiro. Eles estão aqui, né, o nosso aqui, o meu aqui, que está aqui do meu lado, com certeza, o de vocês que está aqui também. A gente tem toda hora, né, os espíritos estão nos ajudando, quando a gente quer se aproximar deles. Claro, às vezes, quando a gente se afasta muito, né, ele vai fazer outra coisa que eles têm mais que fazer, né, os espíritos evoluídos, do que ficar esperando a gente dar atenção para eles. Mas eles ficam sempre ligados ali. A partir do momento que a gente pede por eles, ou que a gente volta para o caminho correto, eles estão sempre ali com a gente. Então, uma das alegrias desses espíritos, né, que causa felicidade neles, é poder ajudar a gente. Então, a resposta, então, é possível a gente ser feliz aqui na Terra? Sim, né? Todo mundo está aqui sabendo? Sim, é possível ter essa felicidade relativa. Depende de quem? De nós. Por isso que é difícil ser espírita, né? Às vezes. Às vezes é difícil, às vezes a gente não quer isso não. Isso não é para mim não. Porque eu não quero essa responsabilidade para mim não. Já tem muita coisa na minha vida. Pagar conta, cuidar de filho, não quero ser responsável pela minha felicidade não. Mas a gente é. A gente querendo ou não, só depende da gente. Isso é muito bom, né? Ao mesmo tempo que dá um medinho, é muito bom saber que só depende da gente. Então, podemos ser, provavelmente já estamos nesse caminho, porque já temos algumas dessas coisas, né? A posse do necessário, a fé no futuro, acredito que temos, né? A consciência tranquila a maior parte do tempo. Então, eu quero terminar aqui, né? Só desejando que todos nós continuemos na luta, no caminho por essa felicidade, com a certeza de que ela é possível sim, e que estamos sempre sendo acompanhados pelos nossos amigos espirituais, por Jesus, né, que continua olhando por nós sempre, e por nosso Deus, o nosso Pai, que também quer muito, muito, muito que a gente alcance essa felicidade. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos, né, Simone, pelo tempo que ela disponibilizou aí do estudo para trazer para a gente. Eu vou só dar um aviso aqui rápido. Essa quinta-feira agora passada começou o estudo do livro Os Missionários da Luz, né, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Então, é um estudo online, 19h30, quinta-feira. Quem tiver interesse de entrar, ainda é possível entrar, tá? Começou agora, quinta-feira, então dá para pegar bem. E o link está no grupo do Recado Sespa. Então é só entrar naquele link e participar, tá bom? É fácil. E ontem foi a entrega das bolsas de junho, aí eu estou vendo a data de 25 de julho, deve ser a próxima entrega das cestas, né? Sim. Então, quem tiver interesse, quem já faz, né, atualmente, mensalmente ajuda, já pode contribuir para a próxima sexta, tá? Já está aberta. Então, para encerrar aqui essa parte da palestra, a gente passar para o passe, vamos então novamente fechar nossos olhos.
Vamos agradecer novamente por estarmos aqui hoje, por termos a oportunidade de escutar aqui esse estudo da nossa irmã, pedir que Ele nos ajude na nossa caminhada, né? Para que essa caminhada seja um pouco mais simples, que a gente encontre essa felicidade aí em cada momento do dia a dia. Pedir por essa semana que se inicia, pedir pelos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que estejam todos bem, que seja uma semana de paz e de amor. Obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus. Quem for ficar para o passe, pedir para